nosso momento, né, de celebrar o Dia das Comunicações. Então, no Dia da Ascensão do Senhor, a Igreja celebra também o Dia Mundial das Comunicações Sociais, e é a data de celebrar nossa vocação de pasconeiros, né, de comunicadores pastorais, que somos chamados a exercer. Então, agradeço a presença de vocês, obrigada pelo sim, né, pela disponibilidade, pelo sim à missão, primeiramente, cada um em sua paróquia, em sua realidade, e também pelo sim ao nosso encontro nesta noite. A gente pede que possam colocar no chat de onde é que vocês estão nos acompanhando, né? Estão participando do nosso encontro, qual é a paróquia, qual é a cidade, para a gente saber também quem está presente aqui. Bom? Então, sejam todos muito bem-vindos, e eu passo a palavra para Dom Disseu para que ele possa abrir o nosso encontro com um momento de oração e também com uma palavra para os nossos agentes da PASCOM. Lembro também que vocês podem mandar o link dessa reunião para os outros agentes que ainda não estão aqui, para que as pessoas possam pegar o encontro desde o início. Bem-vindo, Dom Disseu. Obrigada pela presença do Senhor. Boa noite, Kívia. Uma boa noite também, de modo especial, ao Padre Igor, que é o assessor da juventude, da PASCOM, e que se dedicam tanto a essa causa tão importante, tão atual hoje em dia. Eu também reforço o convite. Vamos ver se a gente consegue multiplicar o número de participantes. Vamos lá? Vamos começar agora a clicar, a mandar o link para outras pessoas? Vamos lá, pessoal? Vocês conhecem os grupos, sabem os grupos aí. Vamos incentivar o pessoal a entrar. Vamos lá? 1, 2 e 3. Vamos lá. Vamos clicar aí, copiar e mandar lá no grupo da PASCOM da paróquia, daquele amigo que atua, daquela amiga que atua na pastoral também, para a gente multiplicar a participação das pessoas aqui. Combinado? Eu queria, primeiramente, agradecer. A primeira palavra minha é de agradecimento. Agradecer ao Padre Igor o seu acompanhamento, o seu incentivo, o seu entusiasmo a essa causa, a sua dedicação. Agradecer também a Kívia, que vocês sabem muito bem que agora a Kívia é a coordenadora do regional da Pastoral da Comunicação. Então, uma salva de palmas para a Kívia, gente. Vamos lá. E eu queria ver se a gente conseguia abrir a janelinha um pouquinho aí, só para a gente fazer um print, porque eu tenho certeza que é possível a gente, como é que fala? A gente poder fazer um print com a carinha de todo mundo para fazer uma matéria, que eu tenho certeza que a Kívia vai fazer uma matéria sobre isso aí, né? Podemos? Coragem, gente. Passa a maquiagem, penteia o cabelo. Coragem. Isso, vamos abrir a telinha. Vamos lá. Põe a gravata. Bota um sorriso no rosto. E vamos lá. Aqui vai fazer o print. Está faltando a Daniela, a Bria, a Josiane, a Marielle, a Jana, a Raíssa, a Lavínia, o Douglas. Vamos lá, vamos abrir as janelinhas para a gente ver a carinha um do outro. As tecnologias já impedem tanta coisa, né? Já esfriam as relações. Então, pelo menos a telinha aí abrir e mostrar a carinha. Marielle, Daniela, Josiane, Douglas, Lavínia. Aí, tá ficando bonito. Tá florido o nosso jardim. Vamos lá. Coragem. Raíssa, Maria, Josiane, Daniela. Aê! Tá quase, hein? Falta só 3. Só 3. Vamos lá, Douglas. Coragem. Lavínia, Josiane, Raíssa, Francisco. Falta quem? Acho que você vai ter que fazer aí, viu? A Lavínia não consegue, não.
Ela colocou uma mãozinha para baixo lá. Vai fazer aí, Kívia? O Padre Igor, que ele é o especialista em print. Faz um print. Vamos, todo mundo um sorriso, gente. Um Todo mundo fala dízimo, fala dízimo. Dízimo. Aí. Pronto? Então, mais uma palminha para uma palminha para Kívia. Vamos lá, todo mundo batendo palma, gente. Vamos lá. Aí. Vamos bater palma. Isso. Nós estamos batendo palma para a Kívia, porque ela foi eleita coordenadora, então, do Regional Nordeste 3, né? Prata da casa, né? Prata da casa. Foi reconhecido o trabalho dela, a dedicação dela, né? Então, parabéns a ela. Agora, a mensagem seria agora ou agora só uma oração? A oração, Dom, depois da mensagem. Então, a oração não poderia ser outra, né? Renova aqui o meu convite para que você coloque o link lá no seu grupo da Pascom, incentive outros a entrarem também. A oração é o Espírito Santo, né? Nós estamos aí saindo de Pentecostes, então vamos rezar a oração ao Espírito Santo para que ele nos ilumine. É ele quem dirige, ele é o protagonista da missão. É ele quem age em tudo e em todos e conduz os caminhos da igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos. Muito bem, que coisa boa. Mais uma vez, uma salva de palmas para nós, gente. Vamos lá, vamos lá. Gostei desse negocinho aqui, vamos lá. Isso. Vamos animar esse negócio aí, está muito desanimado. Está faltando aqui um trio elétrico. Então, iniciamos com a oração, e que é o importante, o mais importante, e agora, então, eu devolvo a palavra a Kívia ou a quem de direito, para que continuem, né, com o encaminhamento da nossa reunião, que também é celebrativa por ocasião do Dia Mundial das Comunicações, o 57º. Pois é, estamos celebrando o 57º Dia Mundial das Comunicações Sociais, concluindo esse mês das comunicações, né? E todos os anos o Papa escreve uma mensagem para os comunicadores, tanto os comunicadores católicos quanto para os comunicadores seculares, né? E neste ano ele deu continuidade numa sequência de encontros, né? Na continuidade da sequência dos anos anteriores. Então, na mensagem de 2021, ele nos convidou a ir e ver. Em 2022, a ouvir com o coração. E esse ano somos chamados a falar com o coração. Então, como comunicadores, devemos anunciar a verdade, devemos anunciar o reino de Deus, anunciar as coisas boas, e precisamos também nos encher desse amor de Deus. A gente testemunha aquilo que a gente experimenta. Então, nesse ano também, que é o ano das vocações no Brasil, o terceiro ano vocacional no nosso país, a gente precisa também ter essa visão que, enquanto agentes da pastoral, enquanto leigos, nós somos vocacionados também para estar aqui a serviço. Porque a nossa missão de agente de Pascom é uma vocação, é um chamado de Deus, e que nós dissemos o nosso sim. Então, como é que eu posso anunciar esse Cristo com amor? Como é que eu posso anunciar esse Cristo com coração?
repleto, com o coração ardendo, com entusiasmo, né? Assim como os discípulos de Emaús, que teve esse coração ardendo, colocou os pés a caminho, como é que eu, agente da Pascom, também posso ser esse motivador na minha comunidade, para fazer a comunicação acontecer, para fazer o reino de Deus ser mais visto, né, através do nosso trabalho, a Pascom que se coloca ali à disposição do outro. Não estamos para servir a nós mesmos, mas estamos para servir todas as pastorais, estamos para servir a igreja. Então, precisamos ter esse reencontro com Cristo sempre, para que o nosso trabalho pastoral seja cada vez mais animado e impulsionado, né, pela força do Espírito Santo, pelo entusiasmo, pela graça de Deus mesmo. Então, seguindo esse legado do Papa Francisco, que nos convidou a ir, a ver, a ouvir e a falar, a gente também precisa colocar em prática as nossas ações pastorais através do nosso testemunho. Então, somos chamados a uma missão, somos chamados a uma vocação aqui enquanto leigos, enquanto pasconeiros, e nós vamos testemunhar, nós vamos falar com o coração aquilo que nós experimentamos. Então, precisamos também alimentar a nossa vida espiritual, alimentar o nosso ser igreja, o nosso ser católico, estar à disposição da comunidade, estar à disposição da paróquia, para que o nosso trabalho não seja apenas sair por aí postando as coisas, mas sendo testemunhas desse Cristo, que também nos ensinou a falar com amor, nos ensinou a falar com a verdade. Então, que cada agente da pastoral da comunicação, cada comunicador, né, que tem gente aqui também que não é da Pascom, mas que está na comunicação em outros setores da igreja, que você possa ter esse coração entusiasmado, para que quando você for escrever, quando você for criar um card, quando você for postar, ali você coloque todo o seu amor nas suas ações, nas suas práticas pastorais. Então, eu convido que você possa conhecer a mensagem do Papa deste ano, quem ainda não teve a oportunidade de ler, a gente vai colocar no grupo, no nosso grupo, né, da Pascom, para que você possa ler a carta, a mensagem inteira, que o Papa me chama a falar com cordialidade, falar com respeito, combater as fake news, também o testemunho de São Francisco de Sales, que é o padroeiro das comunicações, ele que evangelizou, que teve contato com uma pessoa que era surdo-muda, um testemunho muito bonito. Agora, na nossa diocese, tem a pastoral dos surdos também, então a Pascom precisa se preocupar também. Como é que as pessoas que não escutam, como é que eles vão receber essa mensagem? Eles não falam, como é que a gente vai receber essa mensagem? Então, é uma preocupação nossa também, enquanto agentes da Pascom, que a gente precisa ter esse cuidado, esse olhar amoroso para com todos, né? Então, a mensagem será enviada para vocês também, para que possa ler, grifar, conhecer cada detalhe dessa mensagem do Papa Francisco, que a gente se deixe ter esse coração arder mesmo, colocar o pé a caminho na missão, que a gente possamos fazer a nossa parte enquanto comunicadores pastorais. É bom destacar isso, né? Comunicadores pastorais, porque tem muita gente fazendo comunicação de muitas formas por aí, né? E nós precisamos fazer a diferença, lembrando que a nossa comunicação é pastoral, é uma comunicação que cuida, é uma comunicação que ama, uma comunicação que anuncia a verdade. Então, é preciso diferenciar isso também. Porque a mídia secular vai mostrar aquilo que é muito grandioso, vai mostrar aquilo que atrai, né, muitos likes, que aquilo que é muito bonito, que todo mundo quer ver. E nós também precisamos mostrar aquilo que é pequeno, talvez aquela comunidade da nossa paróquia que fica mais isolada, de repente não tem nem capela, mas as pessoas se reúnem nas casas. Então, precisamos mostrar todos esses detalhes, que é a evangelização chegando nas famílias, que é chegando nos bairros, as pastorais diversas que nós temos. Então, precisamos olhar com amor para cada serviço da nossa igreja, cada serviço da nossa comunidade, e é nossa missão, né? Pascom é a pastoral do serviço, é a pastoral do estar em comunhão com as outras pastorais. Então, que o nosso coração repleto de amor possa se traduzir
em palavras, em ações, principalmente no nosso trabalho pastoral. Então, depois dessa breve introdução, eu passo a palavra para o Padre Igor, e o nosso encontro vai ser dividido assim em algumas partes, e vamos conhecer um pouquinho também como que é que a PASCOM funciona, né? Como que a PASCOM, segundo o Diretório de Comunicação, como que ela pode ser melhor organizada para a gente conseguir trabalhar melhor na nossa paróquia, trabalhar melhor na nossa diocese, através de alguns eixos. Então, o Padre Igor vai apresentar esses eixos da PASCOM, e depois vamos ter algumas paróquias que já estão colocando em prática essa questão, né, dos eixos, que são 4, mas o Padre vai explanar para vocês, e quem sabe a gente começar também a caminhar através desses eixos da PASCOM, que é espiritualidade, produção, articulação e produção. Então, Padre Igor, a palavra está com o senhor. Padre Igor. Só um minutinho. O chamado de Dom de Seu valeu. Algumas pessoas chegaram na live, então, no nosso encontro. Continue convidando para que mais gente possa participar. Tivemos alguns anos atrás, acho que mais de um ano atrás, a gente fez um breve censo para saber quantos agentes da PASCOM tinha na Diocese de Camaçari. E foram contados cerca de 144. Quero saber onde é que estão os agentes da PASCOM que foram contados naquela época. Então, a gente precisa aqui hoje fazer o nosso coração ficar aquecido para que a gente também possa entusiasmar os outros. Porque, às vezes, o nosso trabalho, às vezes a gente desanima, mas quando tem um irmão de caminhada que nos fortalece, né, que nos incentiva, a gente, quando um está desanimado, o outro anima. A gente precisa trabalhar assim também nos nossos trabalhos pastorais. Está aumentando a quantidade. Então, sejam bem-vindos, povo de Deus. Quem foi chegando pode compartilhar o link para que mais agentes possam também participar conosco. Vamos espalhar o link. Eita, o Padre Igor saiu da live. Pronto. Pronto. Noite, pasconeiros e pasconeiras. A internet me trollou aqui, né? Mas que alegria, viu? Que alegria poder encontrar todos e todas. Uma alegria muito grande, né? Estar aqui na presença também do nosso bispo diocesano, Dom Disseu, que muito tem nos ensinado, né, Kívia? A revolucionar, né, a comunicação na nossa diocese, a expandir, a não ter medo mesmo de arriscar, de levar, de avançar. Eu acho que esse incentivo de Dom Disseu tem dado esse novo vigor, né, a toda a nossa pastoral de comunicação, que tem passado por diversos momentos novos, né? E ao apresentar esse modelo que a PASCOM Brasil nos apresenta, que é, né, dos GTs, dos grupos de trabalho, e logo em seguida nós vamos ter, né, então, 2 paróquias que já conseguem, né, implementar, já conseguem fazer um pouco, que sirva de inspiração para todos nós, né? Aqui nós não queremos destacar que uma paróquia é melhor do que a outra, mas queremos colocar em comum os dons que nós recebemos do Senhor, né? Domingo nós clamávamos o Espírito Santo, e quando nós clamamos, ele vem, né? Cabe a cada um de nós, a partir dos dons que eles nos dão, que o Espírito Santo nos dá, que a gente possa colocar em prática. E eu pensava, viu, Kívia, né, quando estava me preparando para este encontro, né? Pensava como a gente poderia ter paróquias, referências
em alguns GTs, sabe? Então, paróquia X, referência para o GT de produção. Outra paróquia é referência aí para um GT de espiritualidade. Nós podemos fazer isso, sabe? Com o fruto do nosso esforço, com aquilo que a gente recebe de Deus. Bom, dito isso, então, como o Kívia bem nos falou, o que são os GTs? Grupos de trabalho de uma forma geral, né? Pegando aí aquilo que o dicionário nos fala, né? A Wikipedia, né? Na internet, a gente vai compreender que grupos de trabalho, então, eles são formas de organizar, né? A partir de uma empresa, a partir de uma determinada realidade, os trabalhos que são apresentados por cada um. Aqui, no nosso contexto da PASCOM, esses GTs, esses grupos de trabalho, eles vão ser, então, esse caminho de participação e melhor engajamento das atividades dos nossos agentes. Porque, imagine, uma pastoral da comunicação, ela é múltipla nas atividades, ela é múltipla nas funções, naquilo que precisa estar acompanhando. Se nós não temos um fluxograma de trabalho que desemboca em pequenos grupos de atuação, ou corre dois riscos. Ou todo mundo vai fazer a mesma coisa, ou ninguém vai fazer nada, né? E a gente sabe que quando todo mundo faz a mesma coisa, deixa de lado outros trabalhos, e quando ninguém faz nada, às vezes sobrecarrega o próprio coordenador da pastoral de comunicação. E isso é um perigo muito grande que a gente pode correr, e assim até mesmo os trabalhos eles podem sofrer, né? Então, alguma sobrecarga, né? E eu acho que não é isso que nós desejamos. Então, cada grupo de trabalho ele corresponde a um eixo da PASCOM, né? Segundo o diretório aprovado pela CNBB, né? Então, corresponde a um eixo que chega para todos os agentes da nossa PASCOM. E aí vocês podem me perguntar, mas padre, então quais são esses grupos de trabalho? Vos apresento então os 4. Nós temos então o GT de espiritualidade, o GT de formação, o GT de produção e o GT de articulação. Lembrando que cada um tem uma especificidade, porém, ele não deve ser isolado, mas, trabalhando em conjunto, vocês podem estar oferecendo, né, a toda a paróquia diversos serviços, diversos momentos, diversas formas de atuação, né? Eu costumo pensar que a PASCOM ela trabalha de forma muito integrada, né? Integrada nas pastorais, nos grupos. Vocês podem sugerir, né? Sugerir formas de estar melhor divulgando determinadas pastorais, né? Formas de estar divulgando e aperfeiçoando diversos trabalhos, porque quem labuta com a comunicação somos nós, né? Não há ninguém na paróquia que seja perito nessa área, se não for cada um de nós. Então, nós temos esse notório saber para poder propor, né, para todas as pessoas, né, melhores formas de estar agindo, né, quando se fala de comunicação. E é por isso, né, por conta disso, que a PASCOM ela não pode se auto-anunciar, mas ela é sempre um canal de anúncio para os outros. É por isso que fica muito estranho quando, às vezes, a gente identifica postagem como do tipo: a PASCOM anuncia que vai acontecer na paróquia X evento. Mas a PASCOM não precisa estar nesse lugar de se colocar como anunciante. Porque a partir do momento que nós estamos no trabalho, nós pegamos e realizamos, nós já estamos anunciando. E anunciamos não a partir de nós mesmos, mas anunciamos a partir da igreja,
né? Por isso que é a paróquia que anuncia, é a diocese que anuncia, é a CNBB que anuncia, é o Vaticano que anuncia, ou seja, nós falamos embasado naquilo que nós recebemos. É a mesma coisa que isso se faz, gente, desde lá dos primeiros séculos, desde quando o cristão é cristão, sabe? Os apóstolos, os discípulos não partilhavam aquilo que eles achavam que tinha acontecido, que realizava, mas era fruto da experiência que te fizeram com Jesus. E os outros depois foram anunciando aquilo que também foi fruto da experiência. Claro, aquilo que eles vivenciavam era colocado em comum, mas tem uma base, tem uma rocha firme que sustenta. E essa rocha é Jesus Cristo, essa rocha é a nossa igreja, né? Que, como o próprio Jesus Cristo disse, as portas do inferno jamais vão prevalecer. Então, vou apresentar um pouco dos GTs que nós temos aqui, os 4. Começando, então, pelo GT de espiritualidade. Vejam que o GT de espiritualidade, ele se fundamenta, então, em toda a ação enquanto nós, aquilo que Kívia falou, nós não somos mero comunicadores, atrás de likes, de views, né? Mas nós anunciamos a alguém, e esse alguém é o próprio Cristo. É por isso que toda postagem, né, no Instagram, nos grupos, né, ela tem um resquício de evangelização. Ela pode ser uma postagem da missa de amanhã. Ela está evangelizando, ela está falando da beleza de Cristo, né? É uma coisa que, inclusive, a gente pode perceber que a própria Canção Nova, a TV Canção Nova, ela entendeu isso e coloca muito em prática, porque até quando se fala em doações, doar é evangelizar, né? Fazer determinada questão é também evangelizar. E nós, enquanto o GT de espiritualidade, imbuído dessa concepção, nós precisamos, então, estar atentos a essa realidade. É por isso que o diretório vai dizer que se tornem vulneráveis diante das dificuldades que se apresentam ao longo do caminho. Ou seja, é fundamental nos apropriarmos dessa espiritualidade do comunicador para que bem a gente possa realizar esse eixo, né, essa parte do nosso trabalho. Não é só fazer, né? A comunicação não é só fazer, mas é aquilo que São Bento já vai nos dizer. Ora et labora, ou seja, reza e faz, né? Nem só oração, mas também nem só fazer, mas encontrar, né, a justa medida para essas duas realidades, o fazer e o rezar. Depois, nós temos, então, o nosso GT de formação. O GT de formação, então, ele vai nessa parte que tem como objetivo a qualificação tanto das nossas lideranças como dos nossos agentes da pastoral de comunicação, a fim de que a gente possa estar nesse processo contínuo de aperfeiçoamento, né? Nós não somos donos do saber de tal forma que vai chegar um determinado momento onde nós vamos parar e dizer, já sei tudo, já me basta, não preciso mais. Muito pelo contrário, à medida que nós vamos aprofundando nessa comunicação, nós vamos percebendo tanta coisa de bom, tanta coisa de extraordinária nós podemos fazer, né? E isso se fundamenta a partir também da espiritualidade, porque é na oração que o próprio Cristo nos suscita os nossos dons. É na oração que a gente consegue ter clareza daquilo que a gente pode doar, daquilo que a gente pode fazer. Então, vejam, os GTs, eles não são isolados, né? Não vamos pensar aqui que a pastoral de comunicação ela está rachada em 4 GTs, mas elas se interligam, se ajudam e se comunicam entre si.
a fim de o GT de espiritualidade ajuda o GT de formação e assim sucessivamente. Então, um dos aspectos da formação são os cursos de comunicação na catequese, na liturgia e nas demais pastorais. E aqui peço licença, né, para dizer até uma prática que eu coloquei na Pascom aqui, da Paróquia Santa Marcelina, onde eu estou à frente, né? Nas quintas-feiras, eu sempre pego um vídeo ali do YouTube, né, um vídeo formativo de escrita, sei lá, de pronúncia, e coloco lá. Criar esses momentos, pequenos momentos formativos, que ajuda na qualificação, que ajuda no aprimoramento do nosso trabalho. Porque, às vezes, gente, quando a gente pensa assim em formação, a gente acha assim, nossa, eu vou ter que parar na frente do computador, eu vou ter que fazer a inscrição lá em um curso, em um curso de extensão, em uma universidade, em algum outro lugar. É também isso, sabe? Não desprezamos. Só que formação é quando eu me abro para pesquisar e entender aquilo que, de novo, está ao meu alcance. E a gente sabe que, com a pandemia que dilatou muito mais, está nas nossas mãos aquilo que a gente quer realizar, aquilo que a gente quer aprender. Tudo a gente encontra na internet. Infelizmente, coisas ruins, mas também muitas coisas boas. Mas que a gente possa ter essa abertura para buscar. Depois, nós temos, então, o GT de produção. Vejam como é um GT bem prático, né? Porque a produção é o que está ali no labor, sabe? Então, destacar, então, que nesse eixo, ele está muito voltado, então, para essa elaboração de materiais, textos, cards, áudios, vídeos, tudo isso está dentro desse GT de produção, né? E é ele que dá a sustentação para o trabalho de divulgação, para o trabalho de atuação e permanência nas redes sociais. E a gente bem sabe que ter esse cuidado faz com que atraia mais pessoas para poder visualizar, faz com que as pessoas se interessem por consumir esse conteúdo que você está oferecendo. Por isso que esse GT de produção, ele precisa estar muito ligado com uma espiritualidade boa, clara, embasada, mas também com uma formação consistente para que assim a gente possa oferecer, né, aquilo que há de melhor. E nós podemos oferecer aquilo que há de melhor. Vocês não têm noção como nas nossas Pascões eu costumo ver muitas novidades, muita coisa boa, fruto daquilo que cada um é capaz, né? No Catecismo da Igreja Católica, logo no primeiro tópico, vai dizer, né, que todos nós somos capazes de acessar o Cristo, de conhecer a Cristo. E é esse conhecimento de Cristo que nos devolve, Ele mesmo nos devolve com os dons, com capacidades, com tudo aquilo que nós precisamos. Seguindo, então, para o nosso último GT, que é o de articulação. É um GT muito bom, sabe? Que, conforme o nosso diretório de comunicação ele vai nos dizer, essa articulação ela se propõe a animar e envolver os agentes culturais e pastorais para que conheçam e se comprometam com ações concretas e integradas com os processos e meios de comunicação para o anúncio da boa nova de Jesus Cristo. É aquilo que a gente pode dizer assim, é a Pascom, né, se infiltrando nos outros locais, se infiltrando nas outras esferas, para poder dizer, olha, eu estou aqui, eu tenho como contribuir, eu tenho como fazer, desenvolver ações para que a gente possa dizer para a sociedade que Jesus ele tem algo de novo, de bom e de interessante para comunicar a todos. Então, é um GT assim muito bonito, né? Considero de extrema importância, claro, junto com os outros, mas o GT de articulação, ele, quando ele é bem desempenhado, ele consegue
dilatar e abranger muito mais todas as esferas da nossa comunicação, nos diversos âmbitos, nos diversos meios, das diversas formas, né? Então, é esse último GT que gostaria muito, então, de apresentar a vocês. Procurei ser um pouco sucinto para não cansar, já vista que nós vamos ter, então, outras atividades aqui ao longo dessa noite. Mas agradeço, né, a atenção de todos, né? Agradeço também, mais uma vez, a Kívia, a nossa chefe aí, né, e a Dandiceu, né, por toda a confiança. Obrigada, Padre Igor. E dando sequência, né, nesse nosso conhecer melhor, profundamente a nossa PASCOM, a gente vai contar com a contribuição de paróquias que já colocam esses eixos em prática. Então, a paróquia Santa Marcelina vai nos apresentar também um pouquinho de como é que funciona na prática o GT de produção. Quem é que fará a apresentação, padre, da paróquia Santa Marcelina? Tá aí, Camila. E os outros meninos também, acredito que vai apresentar. Boa noite. Boa noite, Camila. Bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Eu vou tentar passar aqui para o Padre Igor para ver se ele reproduz para a gente. Só um minutinho. É que eu estou tendo que usar o celular de minha mãe, o celular de meu pai, porque eu não estou em casa. Coisas de internet. Gente, enquanto Camila me manda, ficou alguma dúvida? Ficou claro sobre o entendimento dos GTs, sobre a atuação, sobre a característica deles? Tem alguma pergunta, algo que quer que eu explique mais um pouco? Eu, na verdade, eu não entendi a articulação, padre. Perfeito, Josiane. A articulação, né, que Via também pode até me ajudar, é uma forma de fazer com que, como o próprio nome já diz, né, fazer com que a pastoral da comunicação ela esteja articulada com toda a paróquia, mas também esteja articulada com o todo, né? Que Via pode até complementar a explicação. E pegando aqui a partir do diretório, né? E coloca a articulação como um terceiro ponto. O nosso diretório foi atualizado recentemente, essa semana das comunicações, e no diretório vem dizer que o GT de articulação vem justamente para animar os agentes culturais e pastorais. Então, a gente está para articular, como o padre falou, como é que eu posso articular, por exemplo, com a pastoral da criança, para que os trabalhos da pastoral da criança sejam mais conhecidos? Como é que eu posso articular com a comunidade que fica num distrito ali, que talvez nem os próprios paroquianos conheçam? Então, é uma maneira de estar interagindo com as outras pastorais, com as outras comunidades, interagindo também entre si, porque pode ser que dentro da sua paróquia a PASCOM seja organizada e nas comunidades também. Então, como é que a PASCOM paroquial pode interagir com a PASCOM das comunidades? Então, é uma maneira de articular mesmo, de se colocar um a serviço do outro e sempre em comunicação para que aconteça da melhor forma possível essa relação, a comunicação dos agentes. Articular com o padre também é fundamental. Isso. Articular com a secretária paroquial, porque pode ser que aconteça uma mudança na programação e a PASCOM precisa estar por dentro do que está acontecendo. Então, a nossa articulação é justamente essa, estar em contato com as pessoas para fazer com que a nossa comunicação pastoral aconteça. Perfeito. E complementando também, a gente sabe que assim, é uma tendência, né, na maioria das paróquias, que cada pastoral, cada grupo, cada comunidade, ela tem uma tendência assim a caminhar meio que por si só, né? Então, tem a festa do meu padroeiro. Então, eu mesmo aqui a gente vai fazer o nosso card, a gente mesmo faz a nossa identidade
E às vezes, assim, as pessoas têm muita boa vontade, mas nem sempre têm o conhecimento técnico de paleta de cores, de imagem, de resolução. Então, o GT de articulação ele pode ajudar nisso, né? Chegar lá na comunidade e dizer, olha, estamos aqui, a gente conhece um pouco, podemos ajudar, podemos fazer de uma forma melhor, né? Então, esse GT ele é responsável por isso. E quando tem agentes que se dedicam a estar infiltrado mesmo, sabe? Infiltrado nessas comunidades, infiltrado nessas pastorais, a gente consegue apresentar, né, para o nosso público, para o nosso povo na paróquia, um trabalho de maior qualidade. Outra questão, padre, para acrescentar ainda nesse GT de articulação, por exemplo, pode ser que não tenha profissionais de comunicação na nossa PASCOM, mas você conhece alguém que seja jornalista, que seja design, alguém que possa, de alguma forma, por seu intermédio, que essa pessoa chegue ali na paróquia e aplique uma formação, aplique um direcionamento. Então, esse contato também faz parte do GT de articulação. Isso que nós estamos fazendo aqui hoje, esse encontro online, também faz parte desse GT de articulação. Uma maneira que a gente fez aqui, articulou com os membros das PASCONs, das paróquias, para estarmos juntos. Então, articular encontros regionais, encontro nacional. Então, tudo isso também faz parte do do GT de articulação, que acaba envolvendo outros GTs, né? Porque a gente articula aqui para aplicar uma formação, articula para poder fazer um momento de espiritualidade. Então, como o padre já tinha dito, é um GT sempre conectado com o outro. Então, a gente divide os trabalhos para poder a gente se organizar melhor, mas no final mesmo de tudo é para poder a PASCOM caminhar junto e fazer com que a nossa comunicação aconteça da melhor forma possível. Já podemos? Podemos. Deixa eu compartilhar aqui. Camila. O computador hoje está me trollando, gente. Prontinho. Camila, é com você. Boa noite novamente. Sou Camila, da Paróquia Santa Marcelina. Sobre a criação de card, que no caso o GT de produção abrange várias outras questões, mas no nosso caso nós vamos falar da questão de criação de cards. Primeiramente, é a questão da diferença, né, de você não entender como funcionar, como é que deve acontecer, e a partir do momento que você conhece, que você aprende que tem que ter uma paleta de cores, que você, na comunicação visual, o menos é mais. Então, a partir do momento que você aprende, né, que você absorve essa situação, você consegue desenvolver melhor, né, as suas artes visuais. Antes, né, da gente estar nessa nova forma, né, de estar atuando na produção de cards, nós não tínhamos, né, essa questão dessa dimensão. Então, às vezes tinha muitas informações e acabava que o principal foco a gente não conseguia atingir. Basicamente, como é que acontece a criação dos cards? Primeiramente, nós recebemos a proposta, né, do que é para fazer, ou uma festa da comunidade, ou uma divulgação de uma formação, e aí vamos passando para o padre, né? Ó, padre, criamos essa ideia, o que é que o senhor acha? Não, vamos mudar o tom, coloca outra cor, exemplo, esse agora que está de São José. A gente fez a proposta, o anterior, padre, de São José.
nós fizemos a proposta, né, desse tom marronzinho, tal, dessa imagem que não condiz com a realidade da paróquia. Aí o padre deu a sugestão, não, ó, vamos tentar colocar mais na realidade da comunidade, usar a imagem que eles já costumam utilizar, a cor da camisa. Então começou nesse marronzinho que está na primeira imagem, o padre passou a proposta da camisa e nós criamos esse último, que foi aprovado pela comunidade e também por nosso diretor espiritual, Padre Igor Gonçalves. Pode passar. O card da Festa da Divina Misericórdia, né? Que nós fomos tentando. Surgiu uma, surgiu outra e finalizamos nessa última expectativa, que foi divulgada e aceita por todos. Pode ir passando. Domingo de Ramos. Finalizou nessa última proposta aí. É a primeira proposta e a segunda proposta. Formação. A primeira proposta e a segunda proposta. E a preparação de pais e padrinhos, que nós utilizamos uma imagem que não era da nossa paróquia, e sugestão do nosso padre, que vamos colocar a nossa identidade visual a partir de agora nos nossos cards. Então, os nossos fotógrafos conseguiram capturar muito bem essa imagem, e aí foi a última proposta, no caso. Antes, a gente estava utilizando uma imagem da internet, e aí colocamos agora com a nossa identidade visual. Santa Rita. A nossa proposta foi esse amarelinho. Não, vamos colocar um rosa, mais flores. E no final ficou essa última proposta de Santa Rita. Então, basicamente é isso. A criação de cards, nós temos que estar muito ligadas ao nosso sacerdote, né? Para a gente também não divulgar nada que não condiga com a realidade da nossa igreja, porque muitas vezes a gente acaba saindo coisas que não é para sair, um erro, não está muito bem formatado. Temos que ter cuidado com a questão textual, porque não é só produzir os textos, os cards também devem estar no padrão textual, ok, porque é a identidade visual da nossa igreja. E como o padre citou, através de um card, de um vídeo, nós estamos também evangelizando. Então, é basicamente isso. Obrigada, Camila. Inspirador, né? O modelo da FASCOM, da Paróquia Santa Marcelina. Inclusive, dê uma pesquisada aí, vocês que ainda não conhecem o perfil. PS Marcelina. Do perfil do Instagram da Paróquia Santa Marcelina. É o momento também da gente fazer nosso marketing cada um da sua paróquia, né? Pode colocar o link aqui, porque aí quem ainda não conhece o perfil da outra paróquia, aí o Padre Igor já colocou o arroba, né? Então sigam, conheçam e se inspire. E esse momento nosso também é oportuno para a gente se conhecer, quem não conhece a outra paróquia, não conhece o outro agente de pastoral, que a gente pode contribuir com o outro. Olhando aí, por exemplo, da Paróquia Santa Marcelina, se tem uma paróquia que tem mais dificuldade de produzir, qual é o aplicativo, como é que faz. Então, assim, a gente pode ir se ajudando também. Que a PASCOM também não ajuda só as outras pastorais, a gente pode ajudar outras PASCOMs, né? Então, assim, a gente pode fazer o nosso trabalho pastoral também, a gente se inspira e ajuda a gente a melhorar também. A gente olha um exemplo bem feito, a gente enche o coração de vontade de fazer bem feito também. Então, obrigada, Camila. Eu tenho também alguma pergunta, né, para fazer a Camila, alguma curiosidade, né? Fique à vontade também. Eu não conheço essa paróquia Santa Marcelina, não, mas vou passar aqui. Segue aí esse perfil, padre. Pois bem. Alguma dúvida sobre o GT de produção? Saltar tímido, padre. Camila, obrigada pela sua participação.
Agora nós vamos conhecer uma outra paróquia também que já é dividida em GTs e hoje vai apresentar para nós o GT de formação, que é a paróquia São Gonçalo, lá de São Francisco do Conde. E a Dora está aqui conosco. Seja bem-vinda, Dora. Bem-vinda, Dora. Boa noite, um abraço, obrigada. Rogério, grande amigo. É bom, falar de formação aqui na paróquia é mais falar de desafios do que falar de conquistas, né? A gente realmente é dividido já em GTs, a gente já consegue desenvolver cada um, né, um pouquinho do seu trabalho, mas a nossa realidade na formação, ela é bem desafiadora, porque cada comunidade aqui da paróquia tem pelo menos, em média, 2 agentes da PASCOM, né? E eu digo para vocês, não tem ninguém aqui. Não tem ninguém da PASCOM aqui, da minha paróquia, aqui hoje. Né? Então, a gente já vê que são os desafios que a gente encontra. Não, tem Stephanie representando. Viu? Então, falar disso... Você vai apanhar, Caldena. É brincadeira. Olha ela aí. Obrigada, Stephanie. O David, tem mais um, David. Muito bem. Eu muito compartilhei, gente. Paróquia São Gonçalo está aqui em peso. Está presente. Então, falar desse GT é falar, né, dos desafios que a gente encontra, principalmente em reunir as equipes para formar, estar próximos, né, para viver essa formação. Como o padre falou, né, o que o diretório ele fala do GT de comunicação, a gente tem um paninho de fundo aqui, um áudiozinho, é um bebê chorando, tá? Não, sobre a formação, né, que a gente precisa ter pessoas comprometidas, né, com a pastoral. Isso é muito importante. Não basta só ter um agente em cada comunidade e ele desenvolver as suas atividades. Não, mas ele precisa ser comprometido com um todo. Né? Desde quando eu entrei para a PASCOM e assumi a pastoral, né, na paróquia, a gente não conseguiu fazer uma formação com todos os agentes da pastoral, né, das comunidades. Ou seja, a gente encontrou essa dificuldade. E aí a gente veio, graças a Deus, esse ano a história ela foi diferente. A gente se reuniu com o pessoal e conseguiu fazer uma formação. E justamente apresentar a eles todos os eixos da PASCOM, falar sobre o que era a comunicação, a importância da comunicação, falar também como a gente atua, né, enquanto pastoral, ter essa maturidade de saber o que é a PASCOM, da importância dela na paróquia, né, porque ainda tem isso, a gente precisa falar que a PASCOM ela é muito importante na paróquia. Então, aí só mesmo um pouco mais dos desafios que a gente encontra, né? Deixa eu ver. Uma outra coisa também, a formação, ela traz conhecimentos teóricos que são necessários para o cumprimento da nossa missão, né, do nosso serviço. Por exemplo, quando o pároco veio até a mim, né, para me dar essa missão, o que foi que eu fiz? Eu fui buscar conhecimento, eu fui saber o que era pastoral, eu fui, entender o que era a comunicação enquanto pastoral. Até então, eu servia no Ministério de Comunicação do meu grupo de oração. Então, e fui buscar esse conhecimento e, a partir daí, saber que não somente eu precisava dessa formação, precisava de buscar esse conhecimento, mas todos aqueles que também estavam participando da pastoral enquanto comunidade, né? E o desafio justamente está aí, por ser comunidade, por estar vivendo em várias atividades dentro da igreja, fica alguma coisa de lado, né? E, infelizmente, muitas das vezes, fica a pastoral da comunicação. E ela é tão importante que esteja ativamente em formação o tempo todo, porque todo dia é um documento novo, todo dia... Hoje, essa semana mesmo que passou das comunicações sociais, a PASCOM Brasil estava lá nos atualizando, né, de documentos importantes que era para a gente estar atualizados. Então, a gente vem dessa necessidade de formação e que hoje,
aqui na paróquia, a gente tem muitas dificuldades. E a gente também, se reunindo, a gente pensou em apresentar ao conselho paroquial, né, uma formação justamente para que eles, juntamente com a pastoral, trabalhem essa necessidade de interligar, né, a pastoral da comunicação dentro das suas comunidades. Então, não vou falar muito, não sou de falar muito, mas só mesmo explanar um pouco desses desafios, de dizer que a gente consegue, a gente está tentando articular mais, a gente consegue já desenvolver uma produção, né? Mas a formação ainda é um eixo que a gente ainda precisa conquistar aqui na paróquia. Muito bem, Dora, obrigado, viu, pela participação, pela partilha, né? Certamente é enriquecedor, né, quando a gente percebe que, às vezes, os desafios, né, como Dora bem iniciou a sua fala, né, os desafios que nós temos nas nossas Pascões é o desafio que nós temos em outras, né? E é bom somar forças, é bom entender que nós estamos juntos, né? Juntos nas alegrias, mas também juntos para superar esses desafios, né? Então, é muito bom e a gente agradece, né? Tá vindo aí também uma Pascom Mirim aí, uma Pasconeira Mirim, para ajudar futuramente. Olha que linda. Falando ainda de formação, né? Dora falou dos documentos que a Pascom Brasil citou. Então, só para também atualizar vocês, a Pascom tinha um diretório de comunicação do ano de 2014. Então, este ano de 2023 foi lançado um novo diretório, na verdade, atualizado, trazendo informações sobre o magistério do Papa Francisco. E, de 10 anos para cá, a comunicação evoluiu muita coisa. Então, temos esse novo diretório também que orienta as nossas práticas. O GT de espiritualidade, por exemplo, estava em quarto na ordem de prioridade, agora a espiritualidade está em primeiro, porque realmente nós precisamos estar preenchidos para poder compartilhar coisas, né? Então, a gente precisa estar com o coração cheio para poder falar coisas. Então, o GT de espiritualidade está em primeiro lugar. E uma outra atualização é que o Vaticano lançou no domingo, o Descatério de Comunicação lançou no domingo um documento que fala sobre as orientações da postura dos cristãos nas redes sociais. Então, além de simplesmente das questões pastorais, mas a nossa postura, como o padre colocou aí a nova edição, né, do Diretório de Comunicação, também já estou com o meu aqui. Então, vou botar esse link também no grupo para todos que tenham esse acesso. O nome do documento é Rumo à Presença Plena. Então, como é que o cristão atua na rede social? A gente precisa entender também que eu não sou comunicador cristão só na rede social da paróquia, mas eu preciso ser comunicador com minha vida. Então, como é que tem sido o meu testemunho de cristão na vida real e na vida online também? O que é que eu tenho postado, né? Porque ali você vai estar refletindo a sua vida. Será que eu estou dando testemunho também na rede social? Então, como que o cristão deve se comportar na rede social? Então, esse documento fresquinho, que está no site do Vaticano, disponível para todo mundo ter acesso, e que no dia, já vou adiantando também, no dia 1º de junho, agora, 5 horas da tarde, a Pascom Brasil vai fazer, isso aí, Padrigo é demais, ele é ligeiro, a Pascom Brasil vai fazer uma live no canal do YouTube, justamente para já colocar, para estudar, né, esse documento do Vaticano, e é importante a gente conhecer a nossa pastoral, né, a gente ter essa curiosidade de conhecer, não é só sair criando card, postando as coisas, mas é se deixar conhecer também, se apaixonar, se encantar pelas Pascom e colocar essas ações em práticas. Dom Seu ainda está aqui, gente? Ele está aí quietinho. Está quietinho, né? Olá, boa noite. Mineiro quieto, né? Aqui, com alegria. Tirei até o colarinho aqui.
Então, vamos tocar uma música, Dom? O senhor estava querendo Vamos lá, vamos lá. Padrinho, consegue compartilhar aí? Eu compartilho daqui. Já que é para falar com o coração, né? Pronto? Então, gente, eu queria só pontuar algumas coisas da mensagem, né? Agradecer novamente aqueles que eu não pude saudar no início, eu fiz a oração inicial, queria saudá-los e agradecer, né? Agradecer a presença de vocês, o trabalho abnegado de vocês, é fundamental para a nossa igreja particular. E eu fico muito feliz de ver que a Diocese de Camaçari, sendo uma diocese jovem, que ainda vai completar 15 anos em 2026, está muito à frente de muitas dioceses aí pelo Brasil. Comparativo é sempre uma coisa ruim, mas eu acho que é importante a gente levar em conta esse comparativo, né? Inclusive a minha diocese de origem, que é São João del Rei. Percebo que Camaçari é uma diocese, a nossa diocese, está muito bem, mais bem estruturada e com uma robustez muito maior, uma capacidade de suporte muito maior da comunicação, graças ao trabalho da coordenação. Eu imputo isso aí ao Padre Igor, a Kívia, a coordenação diocesana e também a cada um de vocês que não medem esforços para fazer acontecer, então, esse trabalho. Então, me pediram que eu pudesse falar um pouquinho, né, sobre a mensagem do Papa. Se puder rolar a tela lá embaixo, lá no último eu fiz umas observações, lá no finalzinho, eu queria pontuar a partir daquelas... Isso. Eu não sei se vocês já ouviram a expressão saber de cor. É uma expressão muito interessante, porque cor, em latim, quer dizer coração. Vocês sabem qual que é a mensagem, né? A mensagem desse ano é falar com o coração. Falar com o coração. E coração em latim é cor, ou cor é coração em latim. Cor, cordis. Né? A palavra, a expressão, o substantivo, né? Substantivo
masculino, coração. Saber de cor é saber com o coração. Ou seja, a comunicação não passa só pelo intelecto. A comunicação passa também pelo afeto, pelo coração. E aí é interessante o que o Papa estava dizendo. Acho que é importante a gente estar atento ao que o Papa está querendo dizer. O Papa é um sujeito bastante competente, vocês sabem disso, perspicaz, e ele sabe o que o mundo moderno precisa, né? Então, exatamente o que o Papa está dizendo? É falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. Efésios 4:15. Falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. Há várias maneiras de se falar a verdade. Há várias maneiras de se falar a verdade. Aqui na Diocese, a gente tem padre europeu. A gente percebe direitinho o enfoque de um padre europeu, do jeito dele falar uma coisa, e percebe também o jeito da gente falar, de nós brasileiros falar, né? Então, isso tem uma influência, porque há vários modos de se dizer a verdade, há vários modos de se dizer não, e é preciso colocar o coração na comunicação. E a grande referência que o Papa toma nessa mensagem é a referência de São Francisco de Sales, que é chamado o apóstolo da ternura. Os salesianos se chamam salesianos, o fundador era Dom Bosco, eles não se chamam bosquianos, eles se chamam salesianos, porque a inspiração deles é São Francisco de Sales. E esse apóstolo da ternura, o Papa lançou uma carta recente sobre os 500 anos de São Francisco de Sales. Interessante, São Francisco de Sales falava assim: a gente atrai mais moscas com uma gota de mel do que com um barril de fel. Então, ele aposta na metodologia da ternura, na metodologia da ternura. Aquilo que hoje em dia, na comunicação, o padre Igor é muito mais atualizado do que eu aí, me corrija se eu estiver errado, hoje fala-se muito na comunicação não violenta. A comunicação não violenta, porque não é só o que se fala. Vocês perceberam a música? Como é que é a música mesmo, gente? Alguém pode repetir a letra da música para mim? Abrir o áudio aí e repetir a letra da música? Acho que ninguém conhece a música, né? Dá-me a palavra certa. Na hora certa e do jeito certo. E para a pessoa certa. Dá-me a cantiga certa. Na hora certa. Do jeito certo. E para a pessoa certa. Aí está o diferencial que o Papa quer colocar, né? Aí está o diferencial. Aquilo que no meio laico, que no meio erudito acadêmico, se fala hoje de uma comunicação não violenta. E aqui eu queria colocar que o Papa fala dessa mensagem não somente como uma estratégia de marketing. Falar com o coração, testemunhando a verdade no amor. Não só como uma estratégia de marketing, mas como uma expressão do nosso interior. Quando a gente cultiva, de fato, essa experiência de um coração puro, pacificado, a nossa comunicação vai também expressar essa realidade. Podemos voltar lá no início da página? E a gente vai descendo, lendo, então, o que eu frisei aí, só para a gente terminando. Então, a exigência de comunicar cordialmente. E se escutarmos o outro com o coração puro, conseguiremos também falar testemunhando a verdade no amor. A verdade no amor. Às vezes o que nós falamos é verdade, mas de uma maneira que fere, de uma maneira que distancia, de uma maneira que cria barreiras. Então é preciso saber falar a verdade de uma maneira cordial, usando o coração. É isso que o Papa está dizendo. E ele continua na parte em amarelo. Para se poder comunicar testemunhando a verdade no amor, é preciso primeiro purificar o coração, pensar o melhor do outro. Hoje, vocês sabem muito bem que nós estamos muito envenenados nas redes sociais, né? Há muita agressividade, há uma selvageria nas redes sociais. Então, o Papa diz assim,
Só ouvindo e falando com o coração puro é que podemos ver para além das aparências, superando o rumor confuso, que mesmo no campo da informação não nos ajuda a fazer o discernimento na complexidade do mundo em que vivemos. Pensar sempre o melhor do outro. E a gente hoje já começa sempre pensando o pior do outro, né? Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Essa vontade de pensar sempre o melhor, esse propósito de pensar sempre o melhor do outro. Vamos avançar mais um pouquinho? Aí no subtítulo, no tópico comunicar cordialmente. A palavra cordial vem de coração. Cordis. Cor é o nominativo, cordis é o genitivo, do coração, né? Então, cordial tem a ver com coração. Este estilo, no misterioso viandante que dialoga, ele está falando do discípulo de Emaús e de Jesus que caminha com eles. Ele está dizendo que esse estilo de comunicar cordialmente, nós vemos então em Jesus, que dialoga com os discípulos de Emaús depois da tragédia do Gólgota, depois da morte de Jesus. A eles, aos discípulos de Emaús, Jesus ressuscitado fala com o coração, acompanhando com respeito o caminho da amargura deles, respeitando a amargura deles, propondo-se e não se impondo, abrindo-lhes amorosamente a mente à compreensão do sentido mais profundo do sucedido. De fato, eles podem exclamar com alegria que o coração deles lhes ardia no peito enquanto ele falava. Então, Jesus é o grande modelo de quem comunica com cordialidade, quem sabe promover uma comunicação cordial. Depois, ele abaixo aí, o Papa fala um pouquinho sobre a nossa realidade, marcada, então, por polarizações e por oposições. Para que Deus, então, é esse mundo que a comunidade eclesial deve responder. E a igreja também não está imune de sofrer essas influências de polarizações e oposições. Que Deus, então, nos guarde da língua do mal. Vamos para baixo? Pode rolar a página? Olha o que está dizendo. O falar amável abre uma brecha até nos corações mais endurecidos. Então, a maneira que você... Eu gosto muito de um exemplo muito simples. Às vezes, uma pessoa está gritando com você, você começa a conversar com ela em voz baixa e dizer para ela assim, não precisa gritar, eu estou entendendo o que você está falando, pode falar mais baixo. Isso tem uma força, não tem não, de comunicação? É uma coisa pequena. Às vezes a pessoa está agitada, está irritada, e ela começa a se exaltar e você começa a falar baixo. Vamos conversar um pouquinho mais baixo? Não precisa conversar nesse tom, eu estou ouvindo você, não precisa extrapolar, a gente vai dialogar porque nós somos duas pessoas maduras. Então vejam como que a linguagem tem uma força. E não é só o que se fala, mas é também como se fala. Por isso é importante falar com o coração. Precisamos daquele falar amável no âmbito também dos mass media. Vocês sabem, quando a gente coloca uma mensagem em caixa alta, está dizendo o quê, hein? O que significa uma mensagem em caixa alta? Alguém sabe? Ninguém sabe, gente. É como se você estivesse gritando com a pessoa, né? Não é isso? Já me disseram isso, não sei se eu estou certo. Mas então, é o falar amável que vai abrir brechas e até mesmo nos corações endurecidos. Depois o Papa, então, pega São Francisco de Sales como grande modelo, a grande inspiração, através da carta apostólica Totum Amoris Est. Totum Amoris Est, corrigindo, nos 400 anos da sua morte. Então, ele resgata essa figura, então. Aqui diz, então, que dele se pode dizer
que as suas palavras amáveis multiplicam os amigos, a linguagem afável atrai muitas respostas agradáveis. É do livro do Sirácida, da Sabedoria, capítulo 6, versículo 5. Jesus ben Siraque, né? Sabedoria não é o livro do Eclesiástico, né? Então, nunca, aí relembra aquilo que eu já falei, que essa linguagem afável ou cordial não se reduz a um artifício ou uma estratégia de marketing, mas é o reflexo do nosso interior, do nosso íntimo. Tem um iceberg, a ponta do iceberg é a superfície visível do núcleo de amor invisível aos olhos, que está dentro de nós, né? Aqui diz, então, São Francisco de Sales vai dizer, no coração e através do coração é que se realiza aquele sutil e intenso processo unitário em virtude do qual o homem reconhece a Deus. Então, vamos continuar. Pode rolar a página. O bispo de Genebra, que é São Francisco de Sales, também chamado de o santo da ternura, ele sempre rejeitando a tentação de usar expressões sensacionalistas e agressivas. Hoje vocês sabem que a selvageria e a linguagem violenta tomou conta das redes sociais e da comunicação de um modo geral, né? Então a gente precisa recuperar essa afabilidade ou essa cordialidade da comunicação. Depois, falar com o coração no processo sinodal. Pode rodar aí. O Papa fala da importância desse método também. Ele diz, sonho com uma comunicação eclesial que saiba deixar-se guiar pelo Espírito. O Espírito é que nos capacita para falarmos com o coração. O Espírito Santo, uma linguagem gentil e, ao mesmo tempo, profética, capaz de encontrar novas formas e modalidades para o anúncio maravilhoso de Jesus Cristo. O outro tópico é que falar com o coração, testemunhando a verdade no amor, é também uma ferramenta para se desarmar os ânimos, para promover uma linguagem da paz, uma comunicação não hostil. No dramático contexto de conflito global que estamos a viver, urge assegurar uma comunicação não hostil. Vamos, então, prosseguir, né? E aí o Papa termina com 3 oraçõezinhas que a gente pode rezar junto. Vamos abrir todo mundo. Abre todo mundo. Vamos virar uma torre de Babel aqui, ao invés de Pentecostes. Vamos abrir todo mundo e vamos ler as 3 oraçõezinhas da mensagem. Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos lá. Que o Senhor Jesus, palavra pura que brota do coração, nos ajude a tornar a nossa comunicação livre, limpa e cordial. Que o Senhor Jesus, palavra que se fez carne, nos ajude a colocar-nos à escuta do palpitar dos corações, para nos reconhecermos como irmãos e irmãs e desativarmos a hostilidade que nos divide. Que o Senhor Jesus, palavra de verdade e caridade, nos ajude a verdade do amor, para nos sentirmos guardiões uns dos outros. Amém. Amém. Falar com o coração, testemunhar a verdade no amor. Vamos repetir? Falar com o coração, testemunhar a verdade no amor. Falar com o coração, testemunhar a verdade no amor. Louvado seja Deus. Amém. 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 E tá aí um monte de palminha subindo, né, Padrigo? Até agora subindo. As reações que chegaram também aqui no Meet. Dom Disseu, obrigada pela partilha do senhor.
Agradecemos a cada um também que esteve conosco nessa noite, esse momento de partilha, de troca de experiência, de conhecer um pouco mais sobre a nossa PASCOM, de estreitar também as nossas relações. E a gente nós precisamos nos encontrar presencialmente, né? Então, esse primeiro momento do ano, fizemos assim, online, mas com certeza nós vamos ter o nosso encontro presencial também, até para que a gente coloque em prática um desses GTs que é tão necessário e fundamental, que é o da espiritualidade. Então, depois eu e o Padre Igor, a gente vai entrar em contato com vocês para a gente preparar e também poder colocar em prática esse GT, vivendo também um momento de retiro, um momento de recolhimento, para abastecer as nossas energias, para a gente trabalhar melhor nas nossas realidades paroquiais. Um lembrete aqui também que me veio agora, é que mensalmente está sendo criado pela PASCOM Brasil um roteiro de oração, um manualzinho, para que todas as PASCONs possam se reunir para rezar. Porque pode acontecer da gente só se reunir para preparar o nosso trabalho, para planejar como é que vai fazer, quem que vai criar, quem que vai estar presente na reunião, quem que vai fazer cobertura de uma celebração ou outra, mas precisamos nos reunir também para rezar. Então, eu vou ficar encaminhando para o nosso grupo, mas é importante também ter essa iniciativa de vocês, de se reunirem para rezar. E tendo um manual, um livrinho, algo que nos oriente, fica mais fácil, né? Como é que eu vou fazer o meu encontro de oração da PASCOM? Então, mais algo para a gente colocar em prática desses nossos GTs. Então, no mais, muito obrigada pela presença de todos. Padre Igor, também aí a palavra. Josiane Lima, como entro no grupo? Eu vou colocar aqui o meu número no chat. Aí, quem ainda não está no grupo da PASCOM, manda um oi, que nós temos um grupo só dos pasconeiros. Então, tem o grupo dos coordenadores e também tem o grupo dos pasconeiros, porque aí todos os agentes que desejarem estar em unidade poderá participar também. Então, agradecer, né, mais uma vez a Kívia, nossa chefe aí, que conduz os trabalhos da nossa diocese, né, agradecer ao nosso bispo, Dom Disseu, que, como eu já disse, nos motiva, nos encoraja, nos dá esse ânimo aí para nós estarmos sempre avançando, né, nas comunicações, né, mas um agradecimento muito, muito carinhoso a cada pasconeiro e pasconeira da nossa diocese, né? Fico muito feliz com aquilo que vocês têm desenvolvido, apresentado, né, em cada paróquia, né? Isso faz a diferença, sabe, nas nossas redes sociais, neste mundo, neste ambiente em que nós estamos interligados, né? Então, muito obrigado pelo trabalho mesmo que vocês estão realizando. Contem sempre conosco, né? A nossa PASCOM diocesana, né? Dentro em breve, né? Que a gente vai trazer novidades, né? Tá fortalecendo ainda mais essa PASCOM diocesana para que faça esse acompanhamento, né? Bem pessoal com cada um de vocês. Mas desde já agradeço muito. Fico muito feliz com todo o trabalho que vocês realizam, com tudo aquilo que vocês se propõem a fazer, e os frutos estão aí, né? Os frutos estão em cada foto, em cada curtida, em cada compartilhamento que se realizam, né? Seja no Instagram, no YouTube, no Facebook, né? Nos grupos de WhatsApp, né? E quem entrar no grupo dos pasconeiros vai ver que acaba sendo, né, que é um grupo assim para compartilhamento de frutos, né? Compartilhamento daquilo que vai sendo realizado lá nas paróquias. Eu, como não tenho Instagram, eu fico ligado no grupo dos pasconeiros, porque acompanho lá aquilo que vocês estão produzindo e fico muito feliz. Que Deus possa continuar abençoando a cada um e a cada uma. Amém. Eu acho que podemos tirar uma outra foto que chegou mais gente, né? Vamos. Tirar um outro print aqui, que o nosso mosaico está mais... mais... as telas aí. Vamos lá, vamos lá. O Elisson aí de Candeias, Dudu, forte abraço. Vamos abrir as telas da esperança. Vamos lá, gente. Um esforçozinho, abrir as telas. Vamos lá. Coragem.
Bora, Kleber, Luane. Luane é minha Coragem, vizinha gente. aqui. Coragem, gente. Marielle, Stephanie. Bora, David. David, você é de Santa Marcelina ou você é de São Gonçalo? Eu queria entender. Para eu dar seu passaporte aí de ida. Francisco, Ju, Joseane, Carlos Anderson, Lavínia Abrão, Raíssa. Bora, Raíssa. Francisco está Thalita. querendo falar, eu acho que ele levantou a mão. Francisco quer falar, Francisco? Pode falar. Bora, Grace. Vamos lá, gente. Marielle, você vai abrir, Marielle? Bora. Stephanie. Todo mundo dá um sorriso e fala dízimo. Acho que tem gente que estava deitada aí já, viu? Fazendo a videoconferência deitado, já. Olha que rostos bonitos, olha que beleza. Vamos lá, peraí. 1, 2, 3 e... Foi. Muito bem. Nós pedimos, então, a Dona Disseu que possa nos dar a bênção de envio, né? Aqui, Eu queria agradecer. coração. Eu agradeço a Kívia, agradeço ao Padre Igor. Eu sei que vocês são pessoas que acreditam, né? Eu acho que eu aprendi uma coisa com o manager, que é assim, para que alguma coisa vire na vida, a gente tem que acreditar naquilo. Se a gente não acredita, nada é feito, né? Então, o primeiro passo é acreditar. E a gente precisa acreditar que a comunicação é estratégica, que ela é importante, porque Jesus é a comunicação do Pai. Ele trouxe a verdade do Pai para nós. E a gente acredita na força da comunicação e de que ela é capaz de transformar a vida das pessoas, de nos aproximar, de criar uma sociedade nova, solidária e de implantar o reino de Deus. Muito obrigado a cada um de vocês e até breve, se Deus quiser, né? Tem gente aí que foi exportada para o Bonfim, mas a gente perdoa, né? A si mesmo, porque ninguém é perfeito, né? Mas continua com a gente aqui também, né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora da Comunicação, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, queridos. Muito obrigado. Força, coragem. Obrigado, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Bom descanso. Tchau, gente. Tchau, Camila. Tchau, Camila Abraão. É Camila ou Aldaci? Tá aparecendo Aldaci aqui. Saudades, amigo. Saudade também, Dudu. Rose, que bom te ver.